Fala Dev, meu nome é Lucas do Show, bem-vindo ao Debug e 1000 inscritos. Galera, vocês têm noção que são 1000 inscritos? A felicidade que eu senti quando eu recebi esse e-mail do YouTube me avisando que eu tinha batido essa meta. Era um número que parecia um pouco distante pra mim alguns dias atrás, mas a gente conseguiu, a gente chegou lá e eu vou posicionar melhor a câmera pra gente conseguir conversar um pouco. E eu tô muito feliz com essa marca que a gente atingiu. A nossa comunidade, ela tá ficando muito grande. E para você ter uma ideia do que são 1000 pessoas, eu trouxe aqui alguns comparativos. 1000 pessoas é o mesmo que a gente pegar essa galera toda e colocar dentro de 5 Boeing 737-800. E ainda ter que pegar um sexto para colocar mais algumas pessoas lá. 1000 pessoas são basicamente 22 ônibus lotados, ou 200 carros. E eu também peguei a quantidade de horas de vídeos assistidos aqui do canal, e são 974 horas. É muita coisa. É como se eu pegasse a minha série favorita, que é Breaking Bad, e assistisse ela 16 vezes. É como se uma pessoa ela ficasse sentada na frente do computador durante 42 dias seguidos. E também tem a quantidade de vezes que algum vídeo aqui do canal ele foi clicado, e são 26 mil cliques. Sabe o que são 26 mil pessoas dando play em algum vídeo meu? Eu nunca imaginei isso. E aí, para comemorar esses 1000 inscritos, eu decidi fazer um vídeo diferente aqui pro canal. Na verdade, eu não decidi fazer. Eu perguntei lá no Instagram o que vocês achavam de uma dinâmica um pouquinho diferente, onde vocês fariam qualquer tipo de pergunta, não só sobre o canal, mas também sobre a minha vida pessoal, minhas perspectivas, meus planos de futuro, qualquer coisa mesmo, e eu responderia em vídeo aqui pra vocês. E bom, se você não me segue no Instagram, não perde tempo não, me segue por lá também. Lá é o melhor lugar pra gente se conectar mais e eu consigo me aproximar mais de vocês pelo Instagram. Lá eu abro caixinha de pergunta o tempo todo, então qualquer dúvida que você tiver é só me mandar por lá. E claro que eu não podia deixar de falar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho de se inscrever para não perder nada do que vai sair daqui pra frente. E eu fiz a pergunta no Instagram e eu fiquei muito feliz que vocês animaram essa dinâmica e me mandaram muitas perguntas bacanas. E eu vou responder todas aqui. E as que forem mais parecidas eu vou tentar responder em sequência, pra gente manter uma linha de raciocínio. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o tempo certinho para cada uma das perguntas, e consequentemente das respostas. Então se você quiser ver alguma pergunta específica ou voltar para rever alguma resposta minha, é só clicar e você vai direto pro ponto certinho do vídeo. Então bora logo começar? A primeira pergunta é qual jogo que eu mais joguei na minha vida? E eu joguei muito GTA. Desde o primeiro GTA até o GTA 4, eu joguei todos e fiz final em todos. Eu era viciado nesse jogo. Eu também jogava um pouco de Need for Speed, de PES, mas o que eu gostava mesmo era de GTA. E a próxima pergunta tem relação com jogos, é se eu gosto de games e se eu ainda jogo algum jogo. E na verdade hoje em dia eu não jogo mais nada, eu sou péssimo no computador ou no videogame. E a última vez que me chamaram pra jogar alguma coisa foi pra jogar Among Us. E eu vou ser sincero que eu não consegui entender muito bem a dinâmica do jogo. Então assim, eu sou péssimo pra jogar hoje em dia. No máximo eu posso jogar um Stop, um War, jogo de tabuleiro, mas não jogos eletrônicos. Então bora para a próxima pergunta. É aonde eu moro e se eu moro aqui por causa do meu emprego? E bom, atualmente eu tô morando em Belo Horizonte. Se eu moro aqui por causa do meu emprego, sim e não. Na verdade eu mudei pra cá por causa do meu emprego. Eu trabalhava na ZUP e eu fui prestar serviço pro Banco Inter, que a sede dele fica aqui em Belo Horizonte. Então eu vim pra cá pra trabalhar pro Inter. A ideia era só ficar alguns meses aqui, depois voltar pra São Paulo. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei o mozão e acabei ficando por aqui, então não pretendo me mudar de Belo Horizonte tão cedo. Hoje eu não estou aqui por causa de trabalho, hoje com essa facilidade de trabalhar home office, de trabalhar de qualquer lugar, não precisaria estar aqui, mas bom, vou ficar aqui por muito tempo ainda. E a próxima pergunta é como eu aprendi inglês e como eu cheguei até a fluência. E bom, eu aprendi inglês por uma escola de inglês mesmo, chamado Callum. É uma escola de inglês que tem em São José dos Campos, mas isso virou um método chamado Método Callum. O princípio desse método é você aprender inglês como se fosse uma criança. Então você primeiro ouve alguém falar, depois repete essa pessoa, depois você aprende a ler e por último a escrever. E esse método funcionou pra mim porque ele é ensinado em 18 meses, então todo dia eu tinha aula, 1 hora por dia, e isso acaba fixando bastante o conhecimento na sua cabeça. E eu nunca tive muita paciência para inglês, então pensar que eu ia fazer um curso de apenas 18 meses foi um incentivo muito grande que eu tive. E a parte da fluência, eu cheguei mesmo à fluência quando eu fui morar no exterior. Eu morei 1 ano na Holanda, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar computação na Holanda, eu estudei um pouco de games, e foi lá que eu aprendi desenvolvimento Android.
E foi lá realmente que eu aprendi inglês, que eu consegui praticar todo dia e virar fluente na língua. Digamos que quando eu cheguei eu passei muito aperto, foram 4 meses apanhando bastante para entender o que as outras pessoas falavam comigo e também para conseguir me comunicar bem, mas depois de uns 4 meses eu acho que foi bem tranquilo, já estava falando bem melhor e estava viajando sozinho, então isso é uma coisa que me ajudou muito a ganhar fluência na língua inglesa. Vale uma ressalva que fluente e falar nativamente são duas coisas diferentes. Eu ainda tenho alguns problemas para falar inglês, eu erro algumas concordâncias, mas eu falo, me comunico muito bem, ouço muito bem. Digamos que eu me viro em qualquer situação. Mas até chegar nisso foi muito perrengue. E a próxima pergunta é como foi a minha experiência de morar fora do país e se eu senti um choque cultural muito grande. E assim, minha experiência foi sensacional. Eu sei que é bem clichê falar isso, mas morar no exterior, conhecer outras culturas, me fez abrir a cabeça para muita coisa e me fez me tornar uma pessoa muito melhor do que eu era antigamente. E sobre a diferença cultural, eu costumo dizer que eu não senti não. Na verdade eu brinco bastante que se acostumar com coisa boa é muito fácil. Eu tive mais dificuldade quando eu voltei a morar no Brasil. E eu me adaptei tão bem lá fora, eu fui muito bem recebido pelo povo holandês e também pelos outros estudantes de outras nacionalidades que estavam lá, que voltar para o Brasil foi um pouco complicado para mim. Eu nunca tive tanto contato com tecnologia, eu pude comprar várias coisas que eu sempre tive vontade lá fora. E claro, o Brasil é um país sensacional. Depois de alguns meses eu já não sentia muita falta lá de fora mais, eu estava perto da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu gosto. Então assim, tive um pouco de dificuldade, mas tirei de letra depois. E a próxima pergunta é se eu já pensei em trocar de carreira. E para falar a verdade para vocês, na época da faculdade eu pensava isso todo o período. Eu não tinha muita paciência para estudar computação. Eu gostava bastante de engenharia civil, então eu vi várias vezes, durante vários períodos, como eu poderia fazer para mudar o meu curso para engenharia civil. Felizmente, hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu fiz, foi ter continuado em computação, é uma coisa que eu amo e eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E a próxima pergunta eu vou precisar de uma ajuda para responder. O que eu sonhava ser quando eu era criança? E aí, peraí que eu vou ter que ligar para minha mãe, porque essa eu realmente não lembro. Ô mãe, tô gravando um vídeo aqui pro canal e me perguntaram o que eu queria ser quando eu era criança, você lembra? Ah, então, você gostava muito de desenhar. Ah, não, beleza então. Obrigado, tchau. Nada, tchau. Não, é verdade, conversando com a minha mãe eu acabei de lembrar. Sempre gostei muito de desenhar, também sempre gostei muito de carro, então acho que o primeiro emprego que eu quis ter é como designer de produto, eu acredito, que era para mexer com desenho de carro, desenho automotivo. Depois eu já pensei em trabalhar com animação, depois dos primeiros filmes do Toy Story, Era do Gelo, principalmente quando eu descobri que o cara da Era do Gelo era um brasileiro, mas acabou que eu nunca fui atrás dessa profissão. Quando eu fui para a faculdade, né, procurar um curso para fazer, eu acabei me deparando com ciência da computação, enfim, e aí acabou que eu me formei nisso mesmo. Então bora para a próxima pergunta, quais eram os meus projetos pessoais? Eu vou te falar que eu nunca tive muita ambição, nunca tive muito projeto. Uma coisa que eu queria realmente fazer e eu achava que eu não ia conseguir era viajar, conhecer outros países. E felizmente com 25 anos, 26 anos, eu já tinha conhecido 18 países, então esse era um projeto pessoal que eu tinha e eu acabei realizando ele, acho que bem cedo. Agora, indo mais pro lado de carreira, que conselho daria para mim mesmo anos atrás, quando eu estava começando na área de dev? Eu acho que o principal conselho que eu me daria é para não ter medo. Como diz minha ex-coordenadora, é muito melhor pedir desculpa do que ficar pedindo licença. E no início da minha carreira, tudo que eu ia fazer, eu pedia permissão, eu tinha medo de fazer coisas erradas. E isso acaba te segurando, porque para fazer qualquer coisa eu precisava de permissão. E eu acho que isso é muito ruim. É claro que se você for deletar um banco de dados da sua empresa, é melhor você pedir permissão, porque desculpa não vai adiantar muito. Mas assim, eu acho que você tem que dar a cara a tapa mesmo, tentar fazer as coisas e tentar acertar. Errar faz parte. No início da sua carreira, qual foi a coisa que você mais teve dificuldade? E eu acho que essa aqui eu posso estender até para hoje em dia. Eu tenho péssima memória para decorar a sintaxe das coisas. Então assim, até hoje mesmo, se eu ficar alguns meses sem programar Android e você me pedir para implementar uma mudança de tela, eu acho que eu vou esquecer qual sintaxe eu uso para ir de uma tela para outra, para fazer uma navegação simples. Então isso é uma coisa que até hoje eu tenho bastante dificuldade. Algum hobby atual ou do passado, e essa aqui, eu até gravei um videozinho para mostrar para vocês qual que é o meu hobby. Desculpa o barulho, galera, eu vim do lado de fora de casa para mostrar o meu lazer para vocês. É isso aqui que eu tô usando para desestressar ultimamente. Eu comprei no meio do ano passado, tá até meio sujo porque quase todo final de semana eu saio para dar uma volta.
Essa pergunta eu achei ela bem interessante, que me fez pensar bastante na resposta. O que você espera de um dev júnior para que ele seja contratado por você? E me fez pensar porque geralmente eu faço entrevistas de devs mais seniors, pleno ou sênior, e só algumas vezes eu faço de dev júnior. Então o que eu realmente espero de um dev júnior numa entrevista de emprego é que ele tenha interesse em aprender. O dev júnior, quando ele está começando, geralmente ele sabe alguma coisa, mas ele tem um longo caminho para percorrer, então ele tem que me demonstrar que ele tem interesse para aprender, e eu acho que a forma que ele consegue demonstrar isso é através da curiosidade. Então assim, se ele demonstrar curiosidade, perguntar qual que é a arquitetura que a gente usa, o que a gente está usando para desenvolver, as libs que a gente utiliza no projeto, isso me mostra que ele tem interesse em aprender coisas novas, e isso com certeza vai me fazer olhar diferente para aquele dev e provavelmente eu vou contratar ele. E a próxima pergunta, eu acho que ela tem bastante relação com a anterior. 3 coisas fundamentais para alguém que almeja uma vaga de dev júnior. E eu acho que ela é um complemento da resposta anterior também. Então, além do interesse em aprender e da curiosidade, o que eu realmente espero de um dev júnior é que ele saiba o básico de Android. Eu já vi muita gente falando que existe muita vaga de pleno e sênior, mas tem pouca oportunidade para dev júnior, como que alguém vai aprender alguma coisa. E você pode ter certeza que quando existe uma vaga de dev júnior, ninguém espere que você saiba muitas coisas, mas pelo menos o básico você tem que saber. Então, bom, se você souber o básico de programação, e eu vou falar qual que é o básico na próxima pergunta, se você tiver interesse em aprender e curiosidade, com certeza você vai conseguir uma vaga de dev júnior. E se eu fosse um dev júnior novamente, quais assuntos eu daria prioridade? Aquilo que é crucial. E aí, completando a pergunta anterior, eu daria prioridade para o básico mesmo. Então, eu entenderia um pouco sobre ciclo de vida, entenderia sobre permissões da aplicação, como criar um layout, como fazer uma lista. E eu acho que são essas coisas que me falam que um dev é júnior, início de carreira. Então, eu acredito que isso é o crucial para qualquer dev júnior. Essa próxima também ela é bem legal. Qual que é a minha expectativa para a profissão de dev mobile para o futuro, a médio e longo prazo? E bom, vamos falar a médio prazo aqui, entre 5 e 10 anos, e a longo prazo acima de 10 anos. E eu realmente acredito que a médio prazo, daqui 5, 10 anos, a área ainda vai continuar bombando, vai ter muita vaga no mercado, mas a longo prazo eu acredito que o desenvolvimento mobile vai começar a perder espaço para a realidade aumentada e para a realidade virtual. Eu acho que isso vai ser a tendência para o futuro. E para essa próxima eu vou juntar 2 perguntas, e eu queria que você não desse risada disso que eu vou responder, mas qual que é a minha meta de carreira na longo prazo e meu objetivo de vida para daqui 5 ou 10 anos. Não é para dar risada, mas a minha meta de vida para daqui 5 anos é eu estar aposentado, e se eu não conseguir em 5 anos, a minha meta para daqui 10 anos é estar aposentado. Não dá risada, eu vou tentar te explicar um pouquinho melhor o porquê disso. A minha meta de aposentadoria não é eu parar de trabalhar e ir morar na beira da praia, muito longe disso. Eu quero trabalhar por muito tempo ainda, eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas. E a ideia aqui é eu ter dinheiro suficiente para trabalhar do jeito que eu gosto, como eu quero, aonde eu quero e dar uma vida de conforto para minha família. Então é mais ou menos isso a minha ideia de aposentadoria. Mas eu sei que isso é bem complicado de acontecer, mas vamos deixar essa meta assim mesmo. Se chegar nos 40 não der certo, eu coloco mais 5 anos e assim vai até eu conseguir me aposentar. Dado o seu projeto de carreira lá atrás, com relação a dinheiro e cargo, você está onde queria, chegou mais longe ou ainda falta um pouco? Eu não fiz projeção de cargo, então eu não sabia o que eu queria seguir na minha carreira, se eu queria ir para a área de gestão ou se eu queria ficar na área de desenvolvimento. Eu tinha sim um target de dinheiro, o quanto que eu queria receber quando eu tivesse 30 anos, e felizmente eu consegui passar dessa meta. Então eu acredito que eu sou uma pessoa bem realizada com relação ao meu cargo e salário. Pontos positivos e negativos de se trabalhar no iFood. E infelizmente eu não vou conseguir citar nenhum ponto negativo aqui, não é demagogia, eu fiquei lá 11 meses e eu não vi nada que me desagradasse no iFood. Eu achei a empresa sensacional. E o ponto positivo é que eu nunca trabalhei numa equipe tão grande e tão foda na minha vida. Eu nunca vi tanta gente empenhado a melhorar um produto, a trazer coisa nova pro time, a estudar coisas diferentes. Eu nunca aprendi tanto em tão pouco tempo e é algo que não para de acontecer. Toda semana tem alguém repassando algum conhecimento novo ou sugerindo uma melhoria na aplicação. É simplesmente surreal o que eu vivi lá dentro. E eu tô falando isso no passado porque recentemente eu saí do iFood e isso nos leva à próxima pergunta, que é como é ser uma putinha de mercado? E eu falo pra vocês, não dá liberdade pra amigo de vocês não, que eles vêm com uma coisa dessa pra cima de vocês. Meu amigo fez essa pergunta apenas pra me zoar, porque geralmente o pessoal troca de emprego por causa de salário
E nesse caso não foi essa questão, tem mais coisa envolvida. E eu vou te falar melhor num vídeo que eu vou gravar mais pra frente, explicando a minha saída do iFood e a minha volta pra Hotmart. Próxima pergunta, EPS 32. Alguma recomendação de onde aprender isso? Não. Parabéns pelo 1K e qual sua meta até o final do ano? Até o final do ano eu pretendo bater 10 mil inscritos, até o meio do ano, até o mês de julho, eu pretendo bater 3 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue essas marcas. A próxima pergunta é legal porque vocês começam a entender o direcionamento da minha carreira aí para o canal. Qual a tua meta para o canal e carreira profissional atualmente? Para minha meta de carreira, eu estou migrando a minha carreira para gestão. Eu já geri time no passado, porém nunca foi nada oficial. E agora realmente eu estou querendo mexer com pessoas. E a minha meta para o canal, além dos números que eu acabei de citar, é que eu vou ser o maior youtuber do Brasil que fala sobre desenvolvimento Android. E por que eu falo que eu vou ser o maior youtuber do Brasil quando o assunto é desenvolvimento Android? Tem uma frase que fala que sonhar grande ou sonhar pequeno te dá o mesmo trabalho. E eu sou uma pessoa que gosta de sonhar alto, então é por isso que eu coloco metas tão ambiciosas na minha vida. O que te motiva a continuar postando conteúdo nas redes sociais? E o que me motiva, o que realmente me motiva, são os comentários que vocês me mandam. A próxima pergunta ela é bem bacana para quem quer evoluir na carreira. Como você se organiza para ir trabalhando e evoluindo nas empresas? E a minha dica principal para você é você encontrar os pontos de dores do seu time. Então, por exemplo, encontre alguma coisa no seu time, na sua empresa, no seu processo, até mesmo no código que você está trabalhando, que não te agrada ou que não agrade alguém da sua equipe. Qualquer tipo de problema que você consiga resolver e estude, trabalhe para resolver esses problemas. Conforme você vai melhorando qualquer coisa do seu ambiente de trabalho, isso vai te dando visibilidade e você vai crescer naturalmente no lugar que você estiver trabalhando. Cite um arrependimento. E bom, eu não sou uma pessoa que me arrepende das coisas que eu fiz. Eu acho que tudo, por pior que tenha sido, me serviu como aprendizado de alguma coisa. Mas se eu fosse mudar alguma coisa hoje na minha carreira, eu tentaria ter começado um estágio um pouquinho antes. Eu não fiz estágio, eu fiz só iniciação científica na época da faculdade, mas eu senti muita falta de ter lidado com o mercado de trabalho assim que eu comecei a procurar minhas primeiras vagas de emprego. Tinha muita coisa nova, muito termo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e eu acho que isso foi bem estressante no início. Então talvez esse seja um arrependimento, não ter começado antes. O que você acha de bioengenharia? E assim, eu não tenho muita certeza do que é bioengenharia ou o que faz um bioengenheiro, mas se isso tiver relação a baixar toda a informação que tem no meu cérebro e conseguir passar isso para a nuvem, eu acho sensacional. Se não for isso, eu não tenho muita certeza não. Como você consegue conciliar o trabalho, a produção dos vídeos e os estudos? Sobra tempo para o lazer? Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Captain. I'm always angry. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele tá num formato bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, mas foi bem bacana essa interação que eu tive com vocês lá pelo Instagram. Lembrando novamente, se você não me segue pelo Instagram, me segue por lá também, vamos se comunicar, vamos trocar uma ideia por lá. E bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, escreve aqui nos comentários o que você quer ver daqui pra frente. E até a próxima meta.